Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa nova semana que estamos iniciando. Pedimos que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós, nossas famílias, sobre tudo que nós fizermos nessa semana. Que nós possamos, com o nosso trabalho, com tudo o que fizermos, honrar e glorificar o Teu santo nome. Envia Teu Espírito Santo também para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22, que diz assim: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas, e disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você gosta de figos? Tem gente que gosta de comer figo, outros fazem doces de figos. Eu particularmente não gosto muito. Lá na Palestina é comum ter pés de figos. Em Deuteronômio 8:8 descreve-se como é maravilhosa a terra prometida e descreve assim tudo de bom que tem na terra prometida. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. A imagem de paz no Antigo Testamento é quando o homem pode sentar-se debaixo da sua própria vinha e de sua própria figueira. A imagem da ira de Deus no Salmo 105:33 é representada por Deus destruindo, queimando as plantações de figos. A figueira é símbolo de prosperidade, fertilidade e paz. No texto de hoje, Jesus, ao passar por uma figueira, vai procurar frutos nela e não encontra, embora ela estivesse cheia de folhas. Temos aqui uma questão moral. Talvez a figueira estivesse doente, pois não era época de ter folhas e nem frutos, e Jesus diz que ela morrerá, porque ela já estava doente. Por este lado, Jesus queria ensinar duas coisas para nós. Primeiro, a inutilidade atrai o desastre e a morte. Tanto as coisas como as pessoas devem cumprir o objetivo para o qual foram criados, senão não servem para nada. O povo de Deus na época de Jesus havia sido criado e cuidado por Deus para que, quando chegasse o Salvador, fosse ele recebido pelo seu povo com alegria. Mas constantemente o povo de Deus negou que Jesus fosse o Salvador, perseguiu, e Jesus acabou sua vida pregado numa cruz. Assim, o povo de Deus na época de Jesus tinha uma função, como a figueira também tinha a função de dar figos e não deu, mas o povo de Deus não cumpriu a sua função e por isso seria condenado. Para nós cristãos hoje, isso também vale, pois temos uma função para a qual Deus nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Nós sermos a luz do mundo e proclamarmos ao mundo a salvação pela fé em Cristo, como diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como a figueira que não deu o fruto esperado por Jesus e secou, como o povo de Deus do Antigo Testamento que deveria ter aceito e crido em Jesus,
e foi rejeitado por Deus como seu povo, assim também cada cristão no mundo foi criado na fé, com o propósito de viver uma vida comprometida com a palavra de Deus, a oração, a adoração e o serviço a Deus na igreja, com o melhor do tempo, dons e habilidades e ofertas, para que mais e mais pessoas possam ser chamadas à fé em Cristo e recebam a salvação pelo ouvir da palavra de Deus. Se a figueira, que estava cheia de folhas, mas sem fruto, não cumpriu com o seu propósito, ela secou pela palavra de Jesus. Se nós, cristãos, que fomos criados na fé em Cristo, para adorarmos, servirmos, amarmos a Cristo, sua palavra, oração, igreja, e servirmos a Cristo levando esse seu amor às pessoas que estão perdidas, não cumprirmos com o propósito para o qual Ele nos criou, também não servimos para nada. Jesus deu outro exemplo em João 15, assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, para nos dar uma nova vida e também um novo nome, cristão. Com esta nova vida devemos honrar e adorar ao nosso Senhor. É para isso que Deus nos criou na fé em Cristo. Segundo, também Jesus quer nos ensinar que a função de alguém sem a prática não adianta nada. Por exemplo, a figueira, ela estava cheia de folhas, o que indicava que ela deveria ter frutos, porque a figueira só dá frutos quando ela está cheia de folhas, mas não tinha nada, não deu frutos. Não adianta ter folhas e não ter frutos, não serve, está doente e vai morrer. Assim também nós temos este nome a zelar, cristão. Ser cristão não é apenas dizer que é cristão, mas é viver uma vida diferente do mundo, evitar os pecados e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. É fazer como o apóstolo Paulo dizia: o meu viver é Cristo, e tudo o que eu faço nesta vida faço para servir e adorar ao meu Senhor que por mim morreu na cruz. Assim, estimado irmão e irmã, Jesus queria ensinar às pessoas da sua época e a nós hoje duas coisas importantes. Primeiro, a inutilidade atrai o desastre. A vida cristã sem frutos não é vida cristã, mas falsidade e perdição. Segundo, dizer que é cristão e não viver como um cristão é não ser cristão e também é perdição. Estimado irmão e irmã, Cuidemos para não sermos cristãos apenas de nome e de aparência, mas de fato e de verdade. No exemplo de hoje, cuidemos para não sermos figueiras cheias de folhas, bonitas, mas sem frutos, sem vida. Que vivamos a nossa fé meditando diariamente na palavra de Deus, orando constantemente, participando da nossa igreja e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Que demos frutos que justamente são a nossa vida, sendo vivida para a honra e glória de Deus. Que nós possamos falar desse nosso Deus de amor e de seu Filho que morreu e nos deu a salvação para tantas e tantas pessoas que estão perdidas neste mundo e precisam ouvir que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só há salvação pela fé nele. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo,
dedicada ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivem como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Te louvamos porque nós recebemos de Ti um novo nome, cristãos. Que nós possamos, com a nossa vida, honrar e glorificar o Teu santo nome. Que não sejamos cristãos apenas de aparência, como a figueira cheia de folhas, mas que sejamos cristãos de verdade, que demos frutos, que realmente cumpramos o propósito para o que o Senhor nos criou, viver uma vida totalmente consagrada a Ti. Que através de tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos, o Teu santo nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, cuida de nós essa semana, abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos. Também cuide e abençoa os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.